Então, assim, em todas essas circunstâncias, a gente acaba percebendo que a grande questão não é o dinheiro em si. A grande questão é o que acontece no seu coração. E querendo ou não, a gente acaba se dando várias desculpas, dando para si mesmo e dando para os outros várias desculpas, fazendo até papel de vítima. Então a gente fala, poxa, eu não fui exposto a esse tipo de informação. A pessoa que não estudou sobre finanças acaba realmente não conseguindo lidar com dinheiro. E de fato não consegue lidar com dinheiro porque não tem informação suficiente para isso. Mas isso consegue ser sanado, principalmente hoje, né? Com a internet, com informações disponíveis e inclusive informações gratuitas. Outros podem dizer assim, mas eu fico bastante preocupado porque aquilo que aconteceu no meu passado pode vir a acontecer de novo no meu futuro e eu tenho que estar atento a todas essas questões. Isso acaba gerando ansiedade, isso acaba gerando medo, isso acaba gerando preocupação. E, consequentemente, você acaba se tornando vítima. Porque as vítimas, na verdade, elas apresentam justificativas. E as justificativas, na maioria das vezes, elas são até aceitáveis. As justificativas, elas são aceitáveis. Por quê? Porque elas fazem sentido. Sentido para a pessoa que está expressando e sentido, talvez, para as pessoas que estão escutando. Então, nesse aspecto, a gente acaba dando essas desculpas, a gente acaba realmente não se dedicando àquilo que a gente precisava realmente se dedicar e vive nesse papel de vítima. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito importante, tanto para você que está aqui no YouTube, para você que está aqui no Instagram, e você que está aqui no Instagram, passa lá para o YouTube, porque a gente daqui a pouco vai finalizar essa transmissão aqui, e a gente vai centralizar tudo aqui falando sobre as 10 influências espirituais, as influências demoníacas que podem estar afetando a sua vida financeira e que você nem tem noção. Isso é tão sutil, isso é tão poderoso, que eu compartilharia isso com outras pessoas e também prestaria bastante atenção para que eu pudesse tratar, observar isso em mim e resolver de uma vez por todas. Então, se você ainda está aqui no Instagram, passa lá para o YouTube, porque daqui a pouco essa transmissão vai ser finalizada aqui, ok? Então é o seguinte, qual é a pergunta que eu quero fazer para você? Você se fez ou se faz de vítima em relação à sua vida financeira? Você vive dando desculpa, vive apontando que a culpa é sempre do outro, ou a culpa é sua, auto-vitimização. A culpa é de Deus, a culpa é do governo, que não te oferece as oportunidades para você ter aí a possibilidade de ter uma melhor educação financeira. A culpa é dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe, e não te ofereceram isso. A culpa é da escola, do sistema de ensino, porque o sistema de ensino, na época que você estudou, não oferecia esse tipo de informação, então os professores são todos culpados por não terem aprendido sobre educação financeira. A vítima fica apontando o dedo para os outros. A vítima ou aponta o dedo para os outros, ou aponta o dedo para si. E nesse sentido, ela não sai dessa espiral em que a culpa é sempre de alguém. Não entra em uma posição de responsabilidade, que é diferente de culpa. Então, nesse sentido, eu queria realmente te perguntar, você se fez ou se faz de vítima em relação à sua vida financeira? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, você realmente é vítima? Como assim eu sou realmente vítima? Sim, você é vítima. É vítima do sistema, é vítima, talvez, dos seus próprios pais, é vítima de todo mundo que não te ensinou educação financeira, é vítima de você mesmo. É vítima por conta de um condicionamento comportamental e psicológico que foi sendo construído ao longo de séculos por conta de influência espiritual. Como assim influência espiritual? Bom, querendo ou não, a gente não consegue exercer determinados comportamentos, a gente não consegue se sentir de determinada forma, porque existe um condicionamento neurobiológico e um condicionamento comportamental que faz com que hoje a gente se sinta ou se comporte de determinada maneira, que pode ser nociva para a nossa vida financeira. A gente pode achar que isso é natural. A gente pode achar que esse tipo de comportamento ele é natural e que várias outras pessoas têm, que isso é comum. E realmente é comum, mas não é natural. É aí que tá, não é natural. Quando a gente pensa em relação a finanças, que a gente não consegue progredir em relação ao que precisa ser feito, cuidar bem do nosso dinheiro, investir, evitar as dívidas, etc, etc, etc. Geralmente, a princípio, a gente pensa na parte superficial da coisa. A gente pensa na parte técnica, que você tem que fazer uma boa gestão financeira, que você tem que aprender a lidar com investimentos, que você tem que pagar as suas dívidas, que você tem que registrar as suas finanças, registrar as suas movimentações financeiras, enfim. A parte superficial da coisa é essa. Algumas pessoas têm um pouco mais de consciência, em que começam a perceber também, e isso é um pouco mais fácil de ser percebido atualmente, porque muitas pessoas também falam sobre finanças comportamentais, em que não é só a parte técnica que interessa, ou não é só a parte técnica que acaba interferindo na execução dos bons comportamentos. Tem a parte emocional também. E aí a gente está falando das suas histórias, das suas crenças, daquilo que você sente em relação ao dinheiro, em relação à sua vida financeira. Tudo isso, sim, acaba influenciando a forma como você lida na sua vida, lida com o seu dinheiro na sua vida financeira, para bem ou para mal.
Só que quando a gente está falando sobre finanças, existe sim a parte técnica, que pode ser resolvida com a educação financeira. Existe sim a parte emocional, que pode ser resolvida com reflexão. E também, dependendo do caso, a partir de um processo de terapia financeira, em que a gente vai trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda as questões emocionais. Mas também existe a questão espiritual. Cada dificuldade financeira, ela tem raiz espiritual. E ela tem influência demoníaca. Cada dificuldade financeira tem raiz espiritual e tem influência demoníaca.